Você já parou para pensar em quantas vezes você foi protegido sem sequer perceber? Em um mundo onde o perigo parece espreitar a cada esquina, a ideia de estar constantemente vigiado pode ser assustadora, mas e se eu te dissesse que essa vigilância é a sua maior proteção? Deus, em sua infinita bondade, não apenas observa, mas cuida de cada detalhe da sua vida, mesmo quando você não se dá conta. A cada passo que você dá, a cada decisão que toma, há uma força invisível garantindo que você esteja no caminho certo. E o mais impressionante, isso acontece de formas que vão muito além do que você pode imaginar. Prepare-se para descobrir como Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está ativamente presente em cada momento, protegendo você de perigos visíveis e invisíveis, e como essa proteção divina pode mudar a maneira como você vive. Este é um conhecimento que poucos compartilham, e hoje você vai entender como a palavra de Deus revela essa verdade de maneira poderosa e transformadora. Imagine-se caminhando por uma estrada deserta, sem ninguém por perto, e ainda assim, você sente uma presença constante, um olhar cuidadoso que nunca se afasta. Essa é a vigilância divina que Jesus Cristo exerce sobre cada um de nós. Mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Deus está sempre atento, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Essa proteção vai além do físico, alcançando o espiritual, nos guardando dos perigos invisíveis e das armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. A Bíblia nos ensina que a proteção de Deus é como uma sombra sobre nós, sempre presente, mesmo quando não percebemos. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, guiando nossos passos e garantindo que permaneçamos firmes na fé, mesmo diante dos desafios mais difíceis. É como se tivéssemos um escudo invisível que nos protege das tentações e dos perigos espirituais que podem abalar nossa confiança em Deus. Você já passou por uma situação em que tudo parecia perdido, mas de repente algo mudou e você se sentiu seguro novamente? Essa sensação de alívio não é coincidência, mas sim a mão de Deus agindo em sua vida. Oração e fé andam de mãos dadas nesse processo, pois quando oramos, fortalecemos nossa conexão com Deus, e Ele responde nos protegendo de maneiras que muitas vezes nem percebemos. A verdade é que, mesmo nas situações mais adversas, a presença divina nunca nos abandona. Pense no exemplo de uma mãe que observa seu filho brincar no parque. Embora a criança não perceba, a mãe está sempre atenta, pronta para intervir se algo der errado. Da mesma forma, Deus nos observa, com um amor ainda maior, garantindo que nada nos aconteça sem o seu consentimento. E essa vigilância não é opressiva, mas sim libertadora, pois nos dá a paz e a certeza de que estamos em boas mãos, independentemente dos desafios que enfrentamos no mundo. Em momentos de fraqueza, quando o pecado parece mais próximo, é essa presença constante de Deus que nos fortalece e nos dá esperança. Lembrar que Jesus Cristo está ao nosso lado, nos orientando e nos protegendo, nos ajuda a resistir às tentações e a manter nossa integridade. A Bíblia é clara ao afirmar que o reino de Deus é acessível àqueles que permanecem fiéis, e essa fidelidade é sustentada pela vigilância contínua de Deus em nossa vida. Essa proteção divina também se estende aos aspectos mais mundanos da nossa vida. Desde a escolha das palavras que usamos até as decisões que tomamos diariamente, tudo é observado e guiado por Deus. Isso não significa que somos marionetes, mas sim que temos a oportunidade de agir com sabedoria, sabendo que somos assistidos por uma força maior. A palavra de Deus é nossa bússola, e a vigilância divina é o vento que nos mantém no curso certo. Seja nas pequenas ou grandes decisões, saber que Deus está sempre nos observando e protegendo nos dá a confiança necessária para seguir em frente, mesmo quando a estrada parece incerta. A fé em Jesus Cristo nos garante que, independentemente do que aconteça, estamos sob o olhar atento e amoroso de Deus. E é essa certeza que nos permite enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, sabendo que não estamos sozinhos. Agora que entendemos a importância dessa vigilância divina, podemos explorar como essa proteção se manifesta de forma tangível em nossa vida, através da palavra de Deus e dos ensinamentos que encontramos na Bíblia. Vamos nos aprofundar nisso no próximo tópico. A vida é cheia de incertezas, mas uma coisa é certa: a palavra de Deus nos oferece a segurança que tanto buscamos. Em momentos de dúvida, quando a fé parece vacilar, a Bíblia surge como um farol, iluminando nosso caminho e nos lembrando das promessas de Deus. Passagens como o Salmo 121, que nos fala de um Deus que nunca dorme e que está sempre vigilante, nos confortam e nos dão a paz necessária para enfrentar os desafios diários. Jesus Cristo nos ensinou que, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça desmoronar, podemos confiar na fidelidade de Deus. O Salmo 121 é um exemplo claro de como a Bíblia nos assegura que Deus está sempre atento às nossas necessidades.
Ao afirmar que eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, o salmista expressa uma confiança absoluta na proteção divina. E essa confiança não é cega, mas sim fundamentada em experiências reais de intervenção divina, como quando Deus protegeu o povo de Israel durante suas jornadas perigosas. Da mesma forma, nós podemos olhar para nossas próprias vidas e ver as mãos de Deus guiando nossos passos, mesmo quando não entendemos o caminho. Além dos Salmos, passagens como Mateus 10h30 nos lembram da atenção meticulosa de Deus a cada detalhe de nossas vidas. Jesus Cristo nos assegura que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, mostrando que nada escapa ao olhar de Deus. Essa imagem de um Deus que conhece cada fio de cabelo nos dá uma profunda sensação de valor e importância. Não somos apenas mais um no meio da multidão, somos filhos amados, constantemente cuidados e protegidos por um Pai Celestial que nos conhece intimamente. Em momentos de medo ou desespero, a Bíblia nos convida a nos ancorarmos na esperança e nas promessas de Deus. Através de histórias como a de Daniel na cova dos leões ou de Davi enfrentando Golias, somos lembrados de que a proteção de Deus é real e tangível. Esses exemplos bíblicos nos inspiram a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma fé e confiança, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A oração é a chave que nos conecta a essa segurança, permitindo que entreguemos nossas ansiedades a Deus e recebamos a paz que excede todo entendimento. O que fazer quando tudo ao nosso redor parece incerto? A resposta está na Bíblia. Ela nos convida a mergulhar em suas páginas e encontrar ali o conforto e a direção que precisamos. Quando a fé é desafiada, é a palavra de Deus que nos reorienta, nos lembrando de que Ele está no controle de todas as coisas. Ao buscar essa segurança nas Escrituras, não só encontramos respostas, mas também a força para continuar em nossa caminhada, mesmo quando o caminho se torna difícil. A certeza que a Bíblia oferece vai além do entendimento humano. Ela transcende o tempo e o espaço, nos conectando diretamente com o coração de Deus. Cada versículo é como uma âncora, nos mantendo firmes em meio às tempestades da vida. E essa certeza é reforçada pela experiência de milhões de cristãos ao longo dos séculos, que testemunharam a fidelidade de Deus em suas próprias vidas. Assim, a Bíblia não é apenas um livro, mas uma fonte inesgotável de esperança e direção, guiada pelo Espírito Santo. Ao nos aprofundarmos na palavra de Deus, descobrimos que a Bíblia é mais do que palavras em uma página, ela é viva e eficaz, transformando corações e mentes. A verdade que encontramos nas Escrituras não é relativa, mas absoluta, oferecendo uma base sólida sobre a qual podemos construir nossas vidas. E essa base é o próprio Jesus Cristo, que nos assegura que, se permanecermos nele, seremos como a casa construída sobre a rocha, inabalável diante das tempestades. Com essa confiança renovada, podemos seguir adiante, explorando como essa proteção se manifesta no mundo espiritual, protegendo-nos não apenas dos perigos físicos, mas também das ameaças invisíveis que desafiam nossa fé e integridade. Vamos mergulhar mais fundo nisso no próximo tópico. A batalha que travamos não é apenas contra o que podemos ver, há uma guerra invisível que ocorre todos os dias em nossas vidas. O mundo espiritual é tão real quanto o físico, e é nesse campo que Deus atua poderosamente para nos proteger. A Bíblia nos fala claramente sobre essa realidade, alertando-nos para as armadilhas do inimigo e para os perigos espirituais que enfrentamos. Contudo, não estamos sozinhos nessa luta. Jesus Cristo, através de Sua Palavra e do Espírito Santo, nos equipa e fortalece para resistirmos às tentações e vencermos as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos lembra da importância de vestirmos a armadura de Deus, que inclui o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses elementos são mais do que metáforas, eles são ferramentas espirituais que devemos utilizar para nos proteger dos ataques do inimigo. Quando enfrentamos tentações, é essa armadura que nos protege, garantindo que não sejamos facilmente derrubados pelos desafios que o mundo nos impõe. A oração, nesse contexto, é o meio pelo qual nos fortalecemos e nos conectamos com Deus, buscando sua proteção contínua. Há momentos em que as tentações parecem avassaladoras, como uma tempestade que ameaça nos engolir. É nesses momentos que a proteção espiritual de Deus se torna ainda mais evidente. Assim como Jesus resistiu às tentações no deserto, nós também somos chamados a resistir, confiando na força que Ele nos dá. Essa força não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo, que habita em nós e nos guia em todas as circunstâncias. A fé é o escudo que nos protege das flechas inflamadas do inimigo, mantendo-nos firmes na verdade e na justiça de Deus.
Em uma sociedade que constantemente tenta nos desviar dos caminhos de Deus, a proteção espiritual se torna essencial para mantermos nossa integridade e fé. A mídia, as influências negativas e até mesmo as pessoas ao nosso redor podem ser usadas pelo inimigo para nos afastar do reino de Deus. No entanto, ao estarmos conscientes dessa realidade e ao nos revestirmos da palavra de Deus, podemos identificar essas armadilhas e nos afastar delas. A Bíblia nos ensina a sermos vigilantes, a estarmos sempre em oração e a buscarmos a orientação de Deus em todas as coisas. Um exemplo prático dessa proteção espiritual pode ser visto em nossa vida cotidiana. Quando sentimos a tentação de responder com raiva ou agir de maneira egoísta, a lembrança das palavras de Jesus sobre amar o próximo como a nós mesmos pode nos deter. É a palavra de Deus que atua como um freio, nos impedindo de ceder ao pecado e nos guiando de volta ao caminho da retidão. A cada escolha que fazemos, temos a oportunidade de exercer essa proteção espiritual, demonstrando nossa fidelidade a Deus e nossa confiança em sua orientação. Além disso, a proteção espiritual de Deus não se limita apenas a nos guardar dos perigos, ela também nos fortalece para sermos luz em um mundo escuro. Cada vez que resistimos a uma tentação, que escolhemos a paz em vez do conflito, ou que oramos em meio à adversidade, estamos participando ativamente da obra de Deus no mundo. O Espírito Santo nos capacita a sermos embaixadores de Cristo, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus e influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Essa batalha espiritual é uma realidade constante, mas não precisamos enfrentá-la sozinhos. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para vencer, desde a sua palavra até a comunidade de fé que nos apoia. A proteção espiritual que recebemos é uma dádiva que devemos valorizar e utilizar em nossa jornada de fé. E, à medida que nos aprofundamos nessa caminhada, veremos que a proteção de Deus se estende não apenas a nós, mas também aos nossos entes queridos, através do poder da oração e da intercessão. Compreendendo essa dimensão espiritual da proteção divina, podemos agora explorar o papel dos anjos nesse grande plano de segurança e cuidado que Deus tem para conosco. Vamos nos aprofundar nisso no próximo tópico. Desde os tempos antigos, os anjos são descritos como mensageiros e protetores enviados por Deus para cumprir suas ordens e garantir a segurança dos seus filhos. Esses seres celestiais, que muitas vezes operam nos bastidores, desempenham um papel crucial na proteção espiritual e física dos crentes. A Bíblia está repleta de histórias onde os anjos intervieram em momentos críticos, demonstrando o cuidado constante de Deus. Eles não são meros observadores, mas sim agentes ativos no reino de Deus, executando missões que vão desde entregar mensagens divinas até proteger pessoas de perigos iminentes. Um exemplo marcante do papel dos anjos é encontrado na história de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. A Bíblia nos conta que Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel de um destino certo. Esse evento não é apenas uma narrativa poderosa, mas também uma evidência do poder de Deus em mobilizar suas forças celestiais para proteger os que confiam nele. Assim como Daniel, podemos ter certeza de que, em momentos de perigo, Deus envia seus anjos para nos guardar, mesmo quando não estamos cientes de sua presença. Os anjos também são responsáveis por nos guiar em nossas decisões diárias. Muitas vezes, sentimos uma intuição ou uma sensação de que devemos fazer ou evitar algo, e isso pode ser a intervenção de um anjo nos orientando pelo caminho certo. Embora não possamos vê-los, a Bíblia nos assegura que os anjos estão ao nosso redor, prontos para nos ajudar em nossas necessidades. Essa assistência invisível é uma extensão da vigilância constante de Deus, que usa seus anjos para garantir que continuemos no caminho da retidão e da fé. Além de protegerem e guiarem, os anjos também são descritos como guerreiros espirituais, lutando contra as forças do mal em nome de Deus. O livro de Apocalipse nos dá um vislumbre dessa batalha cósmica, onde os anjos de Deus enfrentam as hostes malignas que buscam destruir a criação. Essa guerra espiritual, embora invisível para nós, tem implicações diretas em nossas vidas, pois os anjos lutam para nos proteger das influências negativas que buscam nos afastar de Deus. Saber que temos esses poderosos aliados ao nosso lado nos dá confiança para enfrentar os desafios espirituais que encontramos. Um aspecto fascinante do papel dos anjos é como eles trabalham de maneira sutil, muitas vezes sem que percebamos. Pode ser aquele carro que desvia de nós no último segundo, ou aquela pessoa que aparece exatamente quando precisamos de ajuda. Embora essas situações possam parecer coincidências, a Bíblia nos ensina que os anjos estão constantemente agindo em nosso favor, muitas vezes de maneiras que nunca compreenderemos totalmente. Essa realidade nos convida a viver com gratidão e reconhecimento pela proteção que recebemos, mesmo quando não estamos cientes dela. Os anjos também desempenham um papel crucial na intercessão por nós.
A Bíblia fala de anjos que levam nossas orações a Deus, apresentando-as diante do trono divino. Essa imagem é poderosa, pois nos lembra de que nossas orações nunca são em vão, elas são ouvidas e levadas em consideração pelo próprio Deus, através de seus anjos. Isso nos encoraja a perseverar na oração, sabendo que cada súplica é tratada com a devida atenção no céu, e que os anjos estão ao nosso lado, apoiando-nos em nossas petições. Ao longo da história, muitos cristãos relataram experiências onde sentiram a presença de anjos em momentos de crise ou dificuldade. Esses relatos, embora pessoais, corroboram a verdade bíblica de que Deus utiliza seus anjos para intervir em nossas vidas. Seja para nos proteger de um acidente, nos guiar em uma decisão difícil, ou simplesmente nos confortar em tempos de dor, os anjos estão sempre presentes, executando a vontade de Deus em nossas vidas. Essa certeza nos dá um profundo senso de paz e segurança, sabendo que não estamos sozinhos. Agora que entendemos melhor o papel dos anjos em nossa proteção e guia, podemos explorar a importância do sangue de Jesus como uma fonte poderosa de proteção espiritual. Vamos mergulhar mais fundo nesse tema no próximo tópico. A cruz não foi apenas um momento de sacrifício, mas um ato poderoso que trouxe redenção e proteção a toda a humanidade. O sangue de Jesus Cristo, derramado para nos libertar do pecado, é mais do que um símbolo, é a força que nos guarda e nos protege contra as forças do mal. Desde os tempos antigos, o sangue era visto como o portador da vida, e o sangue de Jesus representa a vida eterna que ele nos oferece. A Bíblia nos ensina que, através desse sangue, somos redimidos e selados para a salvação, marcados como pertencentes ao reino de Deus. O poder do sangue de Jesus se manifesta de várias maneiras em nossas vidas. Uma delas é a proteção espiritual que recebemos contra as forças malignas. Através do sacrifício de Jesus, fomos resgatados das trevas e trazidos para a luz. Isso significa que, em meio às batalhas espirituais que enfrentamos, o sangue de Jesus é uma barreira impenetrável contra os ataques do inimigo. Quando declaramos essa verdade em nossas orações e vidas, estamos reafirmando a vitória que Jesus já conquistou na cruz, uma vitória que nos dá autoridade sobre todo o mal. Em momentos de crise, quando o medo e a dúvida tentam nos dominar, lembrar do poder do sangue de Jesus nos dá força e coragem. Assim como os israelitas passaram o sangue do Cordeiro nas portas de suas casas para se protegerem do anjo da morte no Egito, nós também podemos invocar o poder do sangue de Jesus para nos proteger de qualquer mal que tente nos atingir. Essa proteção é tanto espiritual quanto emocional, trazendo paz em meio à tempestade e segurança em meio à incerteza. A redenção que recebemos através do sangue de Jesus também nos oferece uma nova identidade. Antes, estávamos perdidos, sem esperança e separados de Deus. Mas, através do sacrifício de Jesus, fomos reconciliados com Deus e recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Essa nova identidade nos dá a segurança de que pertencemos a um reino eterno, onde a morte e o pecado não têm mais poder sobre nós. Essa é a verdade que nos liberta e nos permite viver com confiança, sabendo que estamos protegidos e seguros em Cristo. O sangue de Jesus também nos une como o corpo de Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos relembrando o sacrifício que nos uniu em uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Essa unidade nos fortalece, pois sabemos que, como o corpo de Cristo, não estamos sozinhos em nossa jornada. A comunhão que compartilhamos nos lembra do poder do sangue de Jesus em nos proteger e nos manter firmes na fé. Cada vez que nos reunimos em nome de Jesus, estamos reafirmando essa proteção e esse poder em nossas vidas. Há um poder libertador no sangue de Jesus que vai além da proteção. Esse poder nos capacita a viver uma vida plena e abundante, livre das correntes do pecado e da culpa. Quando entendemos e aceitamos o sacrifício de Jesus, somos capacitados a viver em liberdade, não mais como escravos do pecado, mas como cidadãos do reino de Deus. Essa liberdade nos dá o poder de escolher o bem, de amar como Jesus amou e de viver de acordo com os princípios do reino, sabendo que o sangue de Jesus nos sustenta em todas as coisas. Essa proteção que o sangue de Jesus nos oferece também se estende aos nossos entes queridos. Quando oramos e pedimos a Deus que cubra nossas famílias com o sangue de Jesus, estamos invocando essa proteção sobre aqueles que amamos. É uma oração poderosa que reafirma nossa fé e confiança no cuidado de Deus. Saber que podemos recorrer ao sangue de Jesus em todas as situações nos dá uma profunda paz, sabendo que estamos sob a proteção do nosso Salvador. Com essa compreensão do poder do sangue de Jesus, podemos agora explorar como o Espírito Santo nos guia em nossas vidas, nos mantendo no caminho certo e nos protegendo contra os perigos do mundo. Vamos mergulhar nesse aspecto no próximo tópico.
Em um mundo cheio de escolhas e caminhos incertos, a orientação divina se torna uma bússola indispensável para os crentes. Deus, em sua infinita sabedoria, nos oferece direção através do Espírito Santo, que habita em nós e nos guia em todas as decisões. Essa orientação não é apenas para os grandes momentos da vida, mas também para as pequenas escolhas diárias que fazemos. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, nos lembrando das palavras de Jesus Cristo e nos conduzindo em direção à verdade e à vida eterna. Muitas vezes, a orientação divina se manifesta como um sussurro suave em nossos corações, uma intuição que nos leva a tomar a decisão certa, mesmo quando não entendemos totalmente o porquê. Esse sussurro é o Espírito Santo nos guiando pelo caminho que Deus preparou para nós. Jesus nos prometeu que o Espírito nos guiaria em toda a verdade, e é exatamente isso que ele faz, iluminando nosso caminho e nos protegendo dos perigos espirituais que muitas vezes não conseguimos ver. Quando somos sensíveis à voz do Espírito, encontramos paz e segurança, sabendo que estamos seguindo a direção divina. Um exemplo prático dessa orientação pode ser visto na forma como tomamos decisões importantes na vida, como escolher uma carreira, um parceiro ou até mesmo em situações mais cotidianas, como lidar com um conflito. A Bíblia nos encoraja a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso significa buscar a orientação de Deus em oração, pedir ao Espírito Santo que revele a melhor escolha e estar dispostos a seguir essa direção, mesmo quando ela vai contra o que parece lógico aos nossos olhos. A confiança em Deus é a base de uma vida guiada pelo Espírito. Além disso, a orientação divina nos ajuda a evitar armadilhas e ciladas que podem nos afastar de Deus. Em um mundo onde o pecado é normalizado e as influências negativas são constantes, precisamos da sabedoria de Deus para discernir o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo nos dá esse discernimento, permitindo que tomemos decisões que honrem a Deus e fortaleçam nossa fé. Quando nos deparamos com dilemas morais ou espirituais, é a orientação do Espírito que nos mantém no caminho da retidão, protegendo-nos de escolhas que poderiam ter consequências devastadoras. A orientação divina também se manifesta em momentos de crise, quando o caminho à frente parece obscuro e incerto. Nessas horas, o Espírito Santo nos conforta e nos lembra das promessas de Deus, renovando nossa esperança e nos dando a força para continuar. Um exemplo disso é quando enfrentamos uma perda ou uma situação que parece insuperável. Nessas horas, o Espírito nos guia de volta à palavra de Deus, onde encontramos consolo e direção. A Bíblia está cheia de promessas de que Deus nunca nos abandonará, e o Espírito Santo é a garantia de que essas promessas são verdadeiras e aplicáveis em nossas vidas. O processo de ouvir e seguir a orientação divina é algo que se desenvolve com o tempo e a prática. Quanto mais buscamos a Deus em oração, lemos a sua palavra e cultivamos uma relação íntima com o Espírito Santo, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. É como sintonizar uma frequência de rádio, quanto mais nos ajustamos, mais clara a voz de Deus se torna. Esse processo requer paciência e fé, mas a recompensa é uma vida guiada pela sabedoria e pelo propósito divino, onde cada passo que damos está alinhado com a vontade de Deus. Essa orientação divina não é apenas para nossa proteção e bem-estar, mas também para nos capacitar a sermos luz no mundo. Deus nos guia para que possamos guiar outros, para que possamos ser exemplos de fé e esperança em um mundo que muitas vezes se encontra perdido. Quando seguimos a orientação do Espírito, nossas vidas se tornam um testemunho vivo da bondade e da fidelidade de Deus. Somos chamados a compartilhar essa orientação com os outros, mostrando que, assim como Deus nos guia, Ele também deseja guiar todos aqueles que buscam sua verdade. Compreendendo a profundidade e a importância da orientação divina, estamos prontos para explorar como essa orientação nos inspira a viver com fé e coragem, confiando na constante vigilância e cuidado de Deus. Vamos abordar esse aspecto no próximo tópico. Viver com fé e coragem em um mundo cheio de incertezas é um dos maiores desafios para qualquer crente. A vida frequentemente nos confronta com situações que testam nossa confiança em Deus e nossa disposição de seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. No entanto, é exatamente nesses momentos que nossa fé é refinada e nossa coragem é fortalecida. A Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse espírito nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com a certeza de que Jesus Cristo está ao nosso lado, guiando e protegendo cada passo. A fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo está bem, é confiar nele quando as circunstâncias dizem o contrário. É a certeza de que, mesmo nas tempestades mais ferozes, Deus está no controle e tem um propósito maior para cada situação que enfrentamos. Essa confiança inabalável é o que nos permite avançar com coragem, sabendo que a vitória já foi garantida por Jesus Cristo na cruz.
A fé nos dá força para continuar orando, mesmo quando as respostas parecem distantes, e nos encoraja a manter a esperança, sabendo que Deus é fiel e cumprirá suas promessas. Coragem não é a ausência de medo, mas sim a decisão de agir apesar dele. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, diante de desafios aparentemente insuperáveis, escolheram confiar em Deus e avançar com coragem. Pense em Davi, que enfrentou Golias com nada além de uma funda e sua fé em Deus. Ou em Esther, que arriscou sua vida para salvar seu povo. Esses exemplos nos mostram que a coragem vem quando colocamos nossa confiança em Deus, permitindo que o Espírito Santo nos capacite a agir com ousadia e determinação, mesmo nas situações mais difíceis. Em nossa vida cotidiana, a fé e a coragem se manifestam de maneiras práticas. Pode ser ao tomar uma decisão difícil no trabalho, ao enfrentar um problema familiar ou ao lidar com uma crise de saúde. Nessas situações, somos chamados a confiar em Deus e a agir com a certeza de que Ele está conosco. A oração se torna nossa maior aliada, nos conectando com o poder e a sabedoria de Deus, enquanto a Bíblia nos lembra das promessas de Deus, renovando nossa fé e nos dando a coragem necessária para seguir em frente. A fé em Jesus Cristo é a âncora que nos mantém firmes, e a coragem é a vela que nos impulsiona a navegar pelas águas turbulentas da vida. O exemplo de Jesus Cristo, que enfrentou a cruz com uma coragem indescritível, é o maior testemunho de fé e coragem que podemos seguir. Ele nos mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, a vitória é certa para aqueles que confiam em Deus. Essa confiança não é apenas para momentos de grande desafio, mas também para as pequenas batalhas diárias. Cada vez que escolhemos confiar em Deus em vez de ceder ao medo, estamos seguindo o exemplo de Jesus e fortalecendo nossa própria fé e coragem. E essa força não apenas nos beneficia, mas também serve de inspiração para aqueles ao nosso redor. A coragem inspirada pela fé também nos capacita a sermos testemunhas vivas do amor e do poder de Deus. Quando vivemos com fé e coragem, mostramos ao mundo que a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que controla todas as coisas. Isso tem um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor, que podem ser encorajadas a buscar essa mesma confiança em Deus. Nossa vida se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus, e nossa coragem, um farol de esperança para aqueles que ainda estão buscando. Cada ato de fé é uma semente plantada no coração de alguém, que pode florescer em uma jornada de fé e confiança em Deus. Ao entendermos o poder da fé e da coragem em nossas vidas, somos levados a uma compreensão mais profunda da constante vigilância e cuidado de Deus. Essa vigilância, que nos protege e guia, é a base sobre a qual construímos nossa confiança em Deus. Agora que exploramos como a fé e a coragem nos inspiram a viver plenamente, podemos concluir nossa reflexão sobre a vigilância divina com a compreensão de que Deus está sempre presente, cuidando de nós em cada detalhe da nossa jornada. Depois de compreender a profundidade do cuidado e da proteção divina, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A vida é cheia de desafios, e saber que você está sendo constantemente vigiado e protegido por Deus deveria transformar a maneira como você encara cada situação. Como você pode aplicar essa verdade no seu dia a dia? Talvez seja o momento de fortalecer sua fé, de confiar mais em Jesus Cristo, e de deixar que o Espírito Santo guie suas decisões. Pense em como a sua vida pode mudar ao se render completamente ao cuidado de Deus. Será que você está pronto para viver com a coragem que vem dessa proteção divina? Se essa reflexão tocou o seu coração, compartilhe esse conhecimento, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre como viver de acordo com a palavra de Deus. Sua vida pode ser transformada de maneiras que você nunca imaginou, basta dar o primeiro passo.